Um ótimo início de tarde para você que está aí na sintonia da Vida em 96,5. Você que está curtindo pelo vidafm.com.br. Vamos aprender ainda mais da Palavra de Deus a partir de agora? Com ele, Pastor Roberto Cruvinel, que já está aqui. Irene Tuquírio, pastor. Simone, Irene Tuquírio, muito bom dia na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha. Este é o dia que o Senhor Deus fez, me alegrarei e serei feliz. Que bom estar com vocês mais um dia, mais uma vez aqui através da Rádio Vida FM, transmitindo a partir de São José dos Campos no Dial 96.5. Esta é a sintonia 96.5 FM, São José, Taubaté, Jacareí, Caçapava, toda a região do Vale do Paraíba, Arujá, minha cidade. Aliás, eu estou em Arujá, estou em home office hoje. Simone, é muito bom estar com os irmãos e hoje nós temos muitas perguntas, Simone, muita coisa. Eu estou muito feliz porque parece que Deus tem colocado no coração dos nossos ouvintes esse espaço na Rádio Vida para aprender a palavra, não é verdade, Simone? É verdade, temos muitas participações, né? Mas está faltando de quem? Do nosso ouvinte que está ouvindo aí, não mandou ainda pergunta, pode participar, né, pastor? Exatamente. Como é que a pessoa faz para participar então, Simone? É muito fácil, é lá no nosso WhatsApp, 997472010, 12 997472010, pode mandar mensagem de voz ou mensagem de texto, tirando aí as suas dúvidas. Faz a sua pergunta e vai tirar as suas dúvidas e vai aprender ainda mais da palavra do Senhor aqui. Se você não é de São José, da região de São José, coloca o prefixo 12, 997472010. Lembrando também que nós estamos transmitindo através do Facebook da Teológica Vida. É só você entrar na Teológica Vida e você verá que nós estamos transmitindo ali através do Facebook. Eu quero lhe pedir que você compartilhe a live do Facebook. Hoje nós temos explicações de vários textos bíblicos, alguns textos originais serão colocados, depois eu vou colocar na live, vou colocar no YouTube essas passagens, e eu tenho certeza que isso vai edificar a sua vida. Então eu estou lá em Teológica Vida, compartilha. Marca as pessoas no Facebook, já compartilhei nos meus perfis do Facebook também. Copie o link e coloca nas suas redes sociais, coloca na sua lista, tanto do Telegram como na lista do WhatsApp, ok? Estou transmitindo também através do Instagram. Circunstancialmente, no Instagram eu estou transmitindo através do meu perfil. Já está online conosco o Marcelo Corrêa, dando a paz do Senhor, a Gilmária, a Vilma, a Tatiana Henrique, pessoal que está ligado aqui no Instagram. Compartilha o Instagram através desse aviãozinho que tem embaixo, compartilha, vamos compartilhar para que muitas pessoas hoje possam aprender. Aqui no Facebook tem o Getsemane, que é um compartilhador, o pessoal está dando bom dia, muito bom. Eu quero hoje ser instrumento de Deus para ajudar os irmãos aqui. Este programa é um programa de ensinamento bíblico, teológico e também pastoral. Tem uma visão devocional. Tiago 1,22 diz a Bíblia: sede, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A teologia tem que levar a uma vida prática. Teologia tem que levar a uma vida devocional. O estudante de teologia tem que ser levado pelo Espírito Santo a ser subserviente a Deus, não é? A estar debaixo da graça e da proteção do Senhor. Isso é algo que foi colocado no coração da família Polinário, e através da Rádio Vida FM e com o patrocínio da Faculdade Teológica Vida, nós estamos aqui circunstancialmente ensinando vocês de segunda a sexta no programa Vida Teológica Primeira Edição, que é uma espécie de tira-teima, ou tem o apelido de Teologia na Lata, onde nós vamos responder a pergunta dos irmãos da lata, de chofre, extemporaneamente, muitas vezes. E depois, em breve, nós teremos o programa Vida Teológica Segunda Edição, apresentado pelo pastor Jamierson Oliveira, que trará
os temas, as matérias dos nossos cursos teológicos, e explicados, dissecados, ampliados pelos professores convidados. Então você vai crescendo em graça e conhecimento aqui comigo. Por quê? Porque a vida, irmãos, a vida é tudo de bom. E tem uma frase que nós temos ensinado aqui. Como é a frase, Simone? A frase é: Rezoe ten passant agathas estin. Isto, rezoe ten passant agathas estin. A vida é tudo de bom em grego bíblico. Nós vamos trabalhar, sem mais delongas, Simone, qual é a pergunta, a primeira pergunta de hoje? Tem uma pergunta 00 aí, né? Isso é do Magno Augusto, da Assembleia de Deus de São Paulo, de Araçatuba. Ele diz: boa tarde, a paz do Senhor, pastor Cruvinel. Existe uma ideia errônea de que tribulação produz paciência, baseada na tradução equivocada de Romanos 5, quando, na verdade, a ideia correta seria: tribulação produz perseverança. O senhor pode me ajudar neste comentário? Essa não é uma pergunta tendenciosa, mas foi essa a conclusão que eu cheguei recorrendo a algumas outras traduções. Pá, legal, vamos lá. A versão corrigida desse texto, ele está citando Romanos capítulo 5, versículo 3. Diz assim: sabendo que a tribulação produz paciência. Também uma outra versão em língua portuguesa, BRP, que está lá no Bible Lexicon, né? Ou melhor, uma outra ferramenta exegética que eu tenho aqui, coloca a tradução, sabendo que a tribulação produz paciência. A tradução da SBP diz: porque o sofrimento produz perseverança. A versão atualizada diz assim: sabendo que a tribulação produz perseverança. A Almeida Corrigida Fiel diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E aí ele faz uma questão, ele faz a pergunta, no conceito do meu irmão, né? Ele entende que a tradução correta seria perseverança. Eu, de fato, achei interessante isso, tanto que procurei as diferenças entre o texto Receptus, esse texto que eu estou mostrando aqui para vocês, o texto Receptus e o texto crítico. Por quê? Porque a corrigida se baseia no texto crítico do grego do Novo Testamento. Aqui, ó, Novo Testamento grego, isso aqui é o Nestlé Allen de 27ª edição, e aqui está o texto Receptus. A corrigida se baseia no texto Receptus. Então, o que acontece? Romanos capítulo 5, versículo 3, a segunda parte do versículo diz: Roti re triplicis, hipomenen katergazetai. Este é o final, que em alguns textos é traduzido por a tribulação produz paciência, e outros textos a tribulação produz perseverança. Eu procurei no texto do Receptus se existe alguma diferença acerca disso. E a parte B do capítulo 5, versículo 3 também diz: Roti re triplicis, hipomenen katergazetai. É exatamente igual. Então o problema não está no texto Receptus ou no texto Nestlé Aland. E aí eu fui observar palavra por palavra, não é? A palavra tríplices significa opressão, aflição e tribulação. Hipomone paciência, perseverança, firmeza ou fortaleza. Então, no dicionário, esta palavra, ela pode ser traduzida como paciência, perseverança, fortaleza. Katergadzomai, que é a primeira pessoa do presente aqui, é cumprir, fazer, realizar. Bem, o que nós podemos entender nesse texto aqui? Talvez é óbvio que se você que não estudou língua grega está falando: meu Deus, que coisa complicada, que coisa difícil. De fato, a palavra que é traduzida como paciência, hipomone, que inclusive no versículo 3, hipomonen, que está na forma acusativa,
esta palavra, ela pode tanto ser traduzida por paciência, quanto perseverança, quanto firmeza, quanto fortaleza. Na versão corrigida e em versões similares, os tradutores, eles optaram por traduzir por paciência, porque o paciente também deve ser perseverante. Não tem como você definir exatamente qual seria a palavra correta, uma vez que paciência também produz perseverança, tá bom? Eu acredito que as duas traduções estão corretas, tá bom? Vamos lá, próxima. Vamos para a próxima pergunta, então. É o Sidney de São José dos Campos. Ele diz, me explica o que é pecado para a morte e o pecado que não é para a morte em 1 João 5,16. Tá, vamos lá. Primeira de João 5,16, deixa eu pegar aqui. 5,16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará. E Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Interessante isso, que se você isolar o texto, fica até meio estranho. Qual é a matéria do seminário que nós vamos aprender isso? Nós vamos aprender isso em hamartiologia. Simone, repete aí, hamartiologia. Hamartiologia. Isso, hamartiologia vem de dois vocábulos gregos. Repete comigo, Simone, hamartia. Hamartia. E logos. E logos. Isso, de novo, hamartia. Hamartia. Vai lá, Simone, pode falar. Hamartia e logos. Isso, hamartia é pecado, é errar o alvo. De forma mais simplista, é errar o alvo. Você vai aprender no seminário, estudando conosco, a disciplina de hamartiologia. Quais são as palavras para pecado, o que é de fato pecado, o que é transgressão, o que é iniquidade e tudo mais. Agora, uma coisa interessante, que muita gente diz assim, pecado é tudo igual, né, Simone? Pecado é tudo igual. Pecado, né? Não tem pecadinho nem pecadão, né, Simone? Não, pecado é pecado. Então, mas aí que tá, Jesus disse assim, disse a Pilatos, aquele que me entregou a vós, maior pecado cometeu. Então, embora todo pecado condene, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Romanos 3:23, e todos pecaram, os títulos estão da glória de Deus. Ezequiel 18:4, a alma do Pai é minha, a alma do Filho é minha, a alma que pecar, esta morrerá. Não é? É óbvio que existem consequências maiores. E com relação a isso, eu quero analisar esse texto citando aqui o doutor Russell Norman Samplin, PhD. Ele comenta esse texto. Não dá pra gente, irmãos, não dá pra gente ser prolixo, porque tem muito material acerca disso. Eu estou aqui dando uma pincelada, e depois é só vocês se matricularem e me estudar conosco, e vai ter muito material sobre isso. Mas o Champlin diz assim, nesse versículo, o intuito do autor sagrado é de mostrar diferença entre pecados sérios e menos sérios. Mas ele não procurava desenvolver o tema aplicando a um tipo específico de pecado. Isso é, quais são para a morte e quais não são. Ele reconhecia universalmente que nem todos os males são iguais. Jesus subentendeu a mesma coisa quando falou em juízos mais severos, Mateus 23:14. Paulo, ao dizer que os homens podem piorar, reconheceu a mesma coisa, segundo a Epístola de Paulo a Timóteo 3:13. Apesar de que, normalmente, o autor sagrado gostava de falar em termos absolutos, vendo as coisas em termos de branco e preto, como quando diz que aquele que peca ou vive no pecado, de maneira alguma pode ter nascido de Deus, contudo agora reconhece que, por assim dizer, que há áreas cinzentas. Alguns pecados são mais negros do que outros, e aqui não tem nada a ver de preconceito, está fazendo só uma analogia. O Novo Testamento, interpretado versículo por versículo, faz essa colocação interessante, que ele analisa a visão do autor na primeira epístola de João. Mas eu achei interessante também o comentário de John R. W. Stott, de 1º, 2º e 3º de João,
que ele pensa essa questão assim. Então, o que é pecado para a morte? Sem dúvida, os leitores de João estavam familiarizados com a expressão, mas os comentadores, desde os pais subapostólicos, têm discutido o que é exatamente isso. Não pode referir-se ao pecado punível com morte física, como em Atos 5, de 1 a 11, ou 1 aos Coríntios 5, 5, 11, 30, desde que a vida com que é contrastada é claramente uma vida espiritual, a vida eterna. Então o texto está falando de vida eterna. Num sentido, todo pecado é para a morte. No certo sentido, todo pecado é para a morte. De forma espiritual, né? Pois a morte é a pena para o pecado. Romanos 5,12, 6,23, Tiago 1,15. Mas João distingue entre pecado que é para a morte e pecado que não é. E aí, o autor coloca 3 questões aqui. 3 questões. Um pecado específico. Na lei mosaica, certos pecados eram arrolados como ofensas capitais. Essa postura eu não aceito, tá? Mas ele coloca essa questão aqui. É uma questão, é um anacronismo, né? A segunda é a apostasia. O que é pecado para a morte? É a apostasia. A segunda sugestão, favorecida entre os comentadores, é que o pecado para a morte não é um pecado específico, nem mesmo um extravio, mas uma apostasia total. Aí você pega o texto, primeira epístola de Paulo a Timóteo, que é cair da fé, deliberadamente cair da fé. Deliberadamente cair da fé. A terceira colocação que esse autor coloca é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Este pecado cometido pelos fariseus era uma deliberada e consciente rejeição da verdade. Então, quando a pessoa rejeita a verdade, esse é o pecado para a morte. Tá bom? Agora, tem muita coisa nesse comentário, né? Comentário em 1ª, 2ª e 3ª de João, introdução e comentário da editora Mundo Cristão. Mas o pecado para a morte, no meu entendimento, é a apostasia, a rejeição deliberada à verdade, a resistência ao Espírito Santo. Tá bom? Vamos lá, próximo. Próxima pergunta tem a ver com pecado também, né? Da Neide, vai lá. Ela diz, boa tarde, eu gostaria de ter esclarecimento sobre o pecado contra o Espírito Santo, que é o único que não tem perdão. As igrejas não pregam sobre esse assunto e eu tenho muitas dúvidas. Obrigada, Deus. Neide, eu quero fazer uma... Na verdade, eu já respondi essa pergunta, mas respondi essa pergunta na questão anterior daquele irmão, não é? Não conseguimos ampliar a questão aqui no programa, porque no programa do pastor Jamierson, certamente, porque ele vai falar sobre a disciplina da hamartiologia, mas nós temos muitas perguntas, então tem que ser sucinto, dentro do possível, né? Dentro do possível, para dar entendimento. Mas o pecado contra o Espírito Santo, vou repetir, é a rejeição à ação do Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é? Essa blasfêmia, se levantar contra, isso é tratado em hamartiologia. Mas o que eu quero analisar aqui é a segunda parte da pergunta. As igrejas não pregam sobre esse assunto e eu tenho muitas dúvidas. Depende, cada um tem a igreja que quer. Ô Simone, o pessoal está dizendo aqui na live que a tua voz está bem baixinha, viu? No microfone, está saindo aqui bem baixinha, não sei por que exatamente. Mas vamos lá. Já acabei, eu coloquei no meu máximo aqui. Cada um, gente, tem a igreja que quer. Eu lamento muito a quantidade de igrejas hoje que falam só de prosperidade, não falam de responsabilidade. Por outro lado, existem aquelas igrejas que falam só de pecado e não dão a solução para o pecado. Você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro, mas não dão a solução. A mensagem ela tem que ser completa, a mensagem tem que ser extensa, a mensagem tem que ser libertadora, a mensagem tem que confrontar o pecado, mas dar a saída. Qual é a saída? É Jesus. O salário do pecado é a morte, Romanos 6,23. Aí tem a adversativa, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, entendeu? Então, se você tem uma mensagem, você tem que dar a saída, confronte o pecado, mas dê a saída. Lamentavelmente, hoje, tem muita, como eu vou dizer assim, muita coisa que não alimenta, sendo pregada por aí. Autoajuda,
Hoje as pessoas não ou tomam o púlpito e eu escutei agora influencer espiritual, que coisa estranha, né? Que coisa esquisita. Vamos ficar com a Bíblia, irmãos? Ah, mas tem que se modernizar. Vamos modernizar na questão administrativa, uma doutrina. Vamos ficar com a Bíblia? É isso aí. Certo, Simone? A vida voltou com Vida Teológica. Estamos de volta com o programa Vida Teológica. Você está aí aprendendo ainda mais da palavra de Deus, né? E participando, claro, para tirar as suas dúvidas sobre questões bíblicas. É o 12997472010, esse é o nosso WhatsApp, para você participar junto comigo, né, pastor? Exatamente, exatamente. Eu tenho convicção que as pessoas vão crescendo na graça e conhecimento agora. Eu quero agradecer a você, olha, está subindo a live no Instagram, compartilha a live no Instagram, eu estou transmitindo por @Roberto Cruvinel. E no Facebook, nós estamos transmitindo pelo perfil da Teológica Vida. Teológica Vida. Entra aí e compartilha. Ô Simone. Oi. Eu vi aqui uma pergunta aqui que chegou agora do Marcelo de Pinda. Você pode ler para mim, por favor? Marcelo. É o Marcelo de Pindamonhangaba, né? A primeira aí. Isso. Boa tarde, a paz esteja contigo, pastor, e com todos os ouvintes. Pastor, a questão de pessoas que saem da igreja por não querer obedecer o seu pastor e abrem igrejas e se autodenominam pastores, né? Esses não estão debaixo de rebeldia e se estão, eles não estão passando rebeldia aos demais que o acompanham também? Bom, vamos lá. Marcelo, deixa eu te falar, vamos começar. A Bíblia diz em Hebreus 13, 7, eu vou até abrir aqui na versão corrigida, Hebreus capítulo 13, versículo 7, diz: lembrai dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus e a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver, observar a maneira do pastor viver. Versículo 17, obedecei ao imperativo, obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pela vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então a obediência, tá aqui, embora a palavra no original aqui não seja poimen, pastor, mas dá o entendimento de guia. Então, é óbvio, agora nós temos que pensar algumas coisas, não podemos dar a resposta fácil, que quem dá a resposta fácil no problema alheio, geralmente não tem compromisso com o que está dizendo. A pergunta do Marcelo é assim, questão de pessoas que saem da igreja por não querer obedecer o seu pastor. Não querem obedecer por quê? Se esse pastor apostatou da fé, porque eu vi muito isso já acontecendo, pessoas que eram uma bênção, porque a questão não é como você começa, é como você termina. A pessoa era uma bênção, a pessoa vivia para a glória de Deus, em determinado momento, Simone, a pessoa desviou, começou a ensinar coisa que não tinha fundamento, não é? Começou, ouvi um caso de um cidadão que quando liberaram casamento de pessoas do mesmo sexo, o pastor chegou lá com o namorado, sei lá, muita gente levantou e foi embora, muita gente levantou porque não concordava com essa prática, não é? Uhum. Então, existem a rebeldia, a Bíblia diz que a rebelião, irmãos, é o único pecado que é sujeito à exclusão. Por quê? Porque a pessoa pode se rebelar em qualquer situação, mesmo com a fofoca, não precisa ser adultério, não. Ela se rebela, eu estou certo e acabou. Agora, a Bíblia diz que a rebeldia é como um pecado de feitiçaria, não é? Certo é também que hoje tem pastor aí, na minha época o pastor era feito espremido, não é? Espremido. Hoje não. Na minha época era como você colocar o camarada numa prensa de azeite e os mais velhos ia apertando. Hoje não, hoje é como se quando você coloca a figura de um pastor famoso numa máquina de xerox, aperta o botão, fica saindo pastor. Isso está errado, não é? Tem gente que é diácono e grava nem diácono grava um DVD desse pastor. Se a pessoa faz isso, já tem problema de caráter,
além de ser falsidade ideológica. Então, nós temos que vigiar, nós temos que observar, nós temos que entender que cada caso é um caso, nós temos que entender os casos. Dividir igreja não é de Deus, a não ser que haja apostasia naquela igreja. Tirando isso, a apostasia comprovada, bíblica, ensinando heresia, certo? É uma questão fundamentada na palavra, apostasia bíblica não, apostasia que é mostrada que aquilo realmente a pessoa caiu da fé por conta de negar preceitos bíblicos. Aí tudo bem, agora fora disso, irmãos, tem que tomar cuidado, tá bom? Próxima, pode ser essa do Alexandre mesmo. Ah, do Alexandre? A Vamos próxima. Lá. Próxima. Alexandre, Márcia Alexandre, né, tá aqui. Bom dia, paz do Senhor. Gostaria de fazer uma pergunta. Devido a esse momento que estamos passando, é correto fazer ceia online via redes sociais? Olha, Alexandre, essa pergunta é uma pergunta interessante. Eu não vejo menor dificuldade. Eu fui missionário durante muitos anos. Primeiro, as pessoas têm que entender exatamente o que é a ceia. Lá no meu site, pastorrobertocruvinel.com.br, tem um estudo sobre a ceia. O que é a ceia do Senhor? O que é a ceia do Senhor? E o que acontece? A ceia do Senhor era uma reunião de crentes diferente daquilo que nós fazemos hoje, com aquele cálicezinho, com um pãozinho, não. Era uma espécie de festa americana, onde as pessoas se reuniam para participar da comunhão. E Paulo, quando trata isso na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, ele repreende o povo porque havia acepção de pessoas no meio do povo. Quem levava uma comida melhor, desprezava o que tinha comida inferior, e isto era um equívoco. Então, eu acredito que nós vamos nos adequando, né? Nós vamos nos adequando. A forma perfeita de realizar a ceia, porque a ceia é comunhão entre os irmãos. Mas nós estamos vivendo numa época breve, curta, em que é necessário isolamento social. Esse isolamento social não vai fazer que deixemos de ter comunhão. Então, eu não vejo a menor dificuldade de forma singular esta ceia ser ministrada. Algumas igrejas estão fazendo isso. Eu não vou julgá-las e não vou dizer que elas estão erradas. Porém, isso não pode se tornar a regra. Isso é exceção. Porque a regra é quando liberar tudo, vamos voltar para a igreja, vamos estar reunidos, porque todo momento de situação adversa, aconteceu isso no Êxodo, não é? As pessoas ficaram cada um na sua casa, depois se juntaram todos para sair do Egito. Quando Jesus morreu, ressuscitou, os discípulos estavam na casa, depois ficaram todos juntos no cenáculo e começaram a pregar a palavra de Deus. E Atos 2 diz que eles estavam juntos e tinham tudo em comum. A partir do versículo 42, tá bom? Essa pergunta número 2, faz a pergunta número 2, por favor, Simone. Um áudio, vamos ouvir um então áudio. A pergunta. Vamos lá. Pastor Cruvinel, presbítero Vanderlei, da Assembleia de Deus Madureira, aqui da cidade de Jacareí. A minha pergunta é em Apocalipse capítulo 9, versículo de número 3. Esses gafanhotos irão atormentar aqueles que estiverem na grande tribulação. Esses gafanhotos são demônios e eles irão aparecer de forma visível ou invisível. Deus abençoe, em nome de Jesus. Olha, essa pergunta é muito legal, Simone, porque existem algumas questões interessantes com relação à Bíblia. A mesma palavra pode significar coisas diferentes, não é? Por exemplo, lá no Antigo Testamento, que fala do migrador, do cortador, essas gafanhotos ali são de fato insetos. Porém, no livro de Apocalipse, esta mesma palavra é usada no sentido simbólico, né? O que significa? Então vamos lá. Eu quero até falar sobre esse texto, citando o comentário de Apocalipse, Introdução e Comentário, do George Eldon Led,
Mundo Cristão, página 97. E vai lançar luz para você entender melhor esse assunto aqui. Da fumaça saíram gafanhotos para a terra. É grande a tentação de encarar a própria nuvem de fumaça como sendo a nuvem de gafanhotos, que na Palestina pode ser tão espessa que escurece o sol. Veja, nós temos textos disso, Joel 2:10. O texto, no entanto, parece ser claro na distinção entre os gafanhotos e a nuvem de fumaça. Os gafanhotos saíram da nuvem. Esta é a maneira dinâmica de João descrever o surgimento dos poderes demoníacos. No Antigo Testamento, os gafanhotos são um símbolo da ira de Deus. Êxodo 10:13, Joel 1:4. Mas ali no Antigo Testamento era literal. No nosso caso, eles não são gafanhotos verdadeiros, mas criaturas que simbolizam poderes demoníacos. Foi-lhe dado poder como o que tem os escorpiões da terra, porque o texto também fala sobre escorpiões. Os escorpiões eram como as cobras, criaturas hostis ao homem, tornando-se desta forma um símbolo das forças espirituais malignas. Veja Lucas 10:19, pisar escorpiões. Tem um texto, né, Apócrifo, Siraque 39:29, que é extra bíblico, né? Sua picada venenosa era proverbial, Ezequiel 2:6, veja aí Lucas 11:12. Tá bom? Então a gente explica, esses gafanhotos aí, ali é simbólico, tá? Tem uma diferença entre simbólico, figurado e literal. Tudo isso você vai aprender na disciplina de hermenêutica, né? Na disciplina de hermenêutica. Tem uma pergunta aqui no Instagram, na verdade é uma afirmação que eu não entendi direito. Loteria 2020. Está no meu Instagram, Loteria 2020. Nós protestantes temos que parar de criticar as outras religiões e focar mais em Deus. Bem, a Bíblia Sagrada diz que nós temos que dar conta da nossa fé. A Bíblia Sagrada ensina que nós temos que pregar a palavra e, na verdade, confrontar como Jesus fez diversas vezes, confrontar o erro, não é? E, na verdade, a mensagem do Evangelho confronta o erro e faz com que a pessoa seja transformada. Vamos lá, temos mais uma pergunta aqui, deixa eu ver, a pergunta 3, vamos para lá? Isso, é do Ricardo, de São José dos Campos, do Ministério dos Eleitos de Deus. Ele diz assim, Apocalipse 13:17, não estaria acontecendo onde estamos sendo privados, né, do nosso ir e vir? Tá, Apocalipse capítulo 3, versículo 13, versículo 17. Vamos lá, vou ler Apocalipse 13:17 para dar entendimento aqui. 13:17. Que bom, hoje os irmãos estão pedindo bastante interpretação de texto, né, Simone? Verdade. 13:17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Irmãos, o que tem de irmãos preocupados hoje, porque é questão de rastreamento, não é? Irmão, você está preocupado com isso? Ah, mas isso é a marca da besta, não tem nada a ver. Ah, mas é um prelúdio, é um sinal, pode até ser, mas eu sou pré-tribulacionista, eu creio que a igreja será livre da ira. Se você está salvo, não se preocupe com isso. Perdão, você faz uma compra com cartão, ali o pessoal já sabe onde você está, não é? Quando você baixa o aplicativo, ele pede acesso nisso, naquilo, você já está sendo monitorado. Agora, qual é a dificuldade para nós? Eu quero ver monitorar no arrebatamento, harpazo, não é? Levar a pessoa para o céu. O que esse texto diz? Eu vou colocar a resposta, o comentário do Jorge Eldon Led, nesse mundo, lá da editora Mundo Cristão, que é o comentário de Apocalipse, introdução em comentário. Ele diz, a marca da besta tinha utilidade religiosa e econômica. Novamente, não dispomos de nenhuma situação histórica relacionada com o culto ao imperador que possa ilustrar essa profecia. João prevê que a besta, com a ajuda do falso profeta,
assumirá poderes totalitários com controle completo de toda a política, religião e economia do mundo, com o objetivo de levar toda a humanidade a adorá-la, né? Mas ele ainda comenta sobre o versículo 16, não sabemos de nenhuma prática antiga que sirva de fundo para explicar a marca da besta, em termos históricos. O que será a marca da besta? Nós não sabemos. A palavra marca era usada para sinal de propriedade em animais. Era também um termo técnico para o selo imperial em documentos, em documentos comerciais e para a cunhagem de moedas romanas. Os escravos eram marcados na testa, mas isso era sinal de servidão e não de lealdade. Há alguns poucos exemplos de cativos que são marcados na história greco-romana conhecida. Ptolomeu Filapator exigia que certos judeus alexandrinos fossem marcados com a marca de Dionísio, que era uma folha de Hera, terceiro Macabeus 2:29, que é apócrifo. Mas marcar não era uma prática muito difundida, e não sabemos de nenhuma relação com o culto ao imperador. A marca da besta é um sinal de fidelidade por parte dos que a receberem, identificando-os como adoradores da besta. Não tem nada a ver, na verdade, não é para o nosso tempo, é para o momento da grande tribulação. Eu trato isso daquele meu DVD triplo sobre a escatologia. Você aprende na faculdade exatamente isso também, sobre essa questão escatológica. João não deixa claro, em Apocalipse, se a marca era visível. João não deixa claro sobre isso, mas é certo que isso acontecerá no período da grande tribulação, tá bom? Vamos lá, eu quero falar com vocês agora sobre teologia. Vamos lá, falando sobre teologia. Vida Teológica, com o pastor Roberto Cruvinel. Maravilha, maravilha, tem aí um recadinho, né? Tô vendo aí que tem um recadinho. Um recadinho, deixa lá em cima. Lá em cima. Isso é da Ivone Tavares de Lima. A paz do Senhor, pastor Roberto Cruvinel. Fiquei feliz porque encontrei vocês novamente. Bueno, hermanita, Deus te bendiga muito. Eu estou falando assim porque viu o irmão Efraim aqui mandar uma mensagem. Paz de Deus, pastor Cruvinel. Paz de Deus. Verdade. Mas... Oi? É o Efraim Cordova. Essa pergunta do irmão Efraim, eu vou responder amanhã, tá bom, Efraim? Vou responder amanhã, porque tem a ver com uma situação que eu quero ampliar. Eu trato sobre isso num livro meu, que é Religiões, Seitas e Heresias. Está esgotado, mas amanhã eu vou tratar sobre isso, tá bom? Gente, está chegando ao final o programa. Quero agradecer a vocês que têm mandado mensagens. Deixa eu ver aqui. Olha, tem muitas perguntas. Onde surgirá o anticristo? Que mais? Na grande tribulação haverá chance para a salvação? E quem vai pegar o evangelho? Cordeiro José Expedito, lá no Facebook. Haverá sim, viu, Cordeiro? Chance para a salvação, porém, não será mais dispensação da graça. Não é? Eu falo muito sobre isso no meu DVD, sobre escatologia. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Quer me convidar para pregar a palavra em sua igreja? Eu quero louvar a Deus. Ontem recebi um contato, um convite. Eu quero que você anote o meu WhatsApp. Meu WhatsApp não é para perguntas. Perguntas, irmãos, manda para a rádio. O WhatsApp da rádio é o 12997472010. 12997472010. Irmãos, eu não respondo perguntas através do WhatsApp, do meu WhatsApp, e também no privativo do Facebook, porque se eu atender um e não atender o outro, eu vou ser injusto, e eu não sou dado à injustiça. Então manda para a rádio, que nós vamos falar de todo mundo. Tem aqui o Leandro, Pastor Shalom, Flávio Gomes, Efraim Córdova. Esse povo mandou, esses irmãos mandaram perguntas
e eu vou respondê-los. Então, Danilo, nós vamos responder, tá bom? Agora, quer me mandar, você quer me convidar para pregar? Anota meu WhatsApp, me dá uma palestra em sua igreja, 11 967 66 5787. 11 967 66 5787. Deixa eu apresentar a vocês um kitzinho. Gente, esse kitzinho é baratinho. Você vai pagar baratinho nesse kit, vai pagar R$120 mais o frete. O que tem nesse kit? 3 DVDs sobre escatologia, olha, 3 DVDs aqui sobre escatologia, 3 DVDs sobre escatologia, arrebatamento, grande tribulação, o que vai acontecer na grande tribulação, milênio, dispensacionalismo, aqui eu falo sobre o que são as 70 semanas de Daniel, 3 DVDs de escatologia. Esse outro DVD, interpretação bíblica, tem 3 horas e meia de estudos, 3 horas e meia de estudos, é muita coisa, gente. Eu falo sobre curiosidades bíblicas, dificuldades bíblicas, semântica, referência verbal, abismo histórico, abismo geográfico, abismo linguístico, e muita coisa aqui para interpretação bíblica. E o livro A Vida da Igreja, que é da minha autoria, 3ª edição. Olha, esse livro tem 100 páginas, aproximadamente. O que é a igreja, a posição da igreja no sofrimento. A igreja pode ser cheia do poder e carnal ao mesmo tempo, igreja de doutrina, analisa a igreja de Corinto. Olha, 3 DVDs de escatologia, mais o DVD de interpretação bíblica, mais o livro A Vida da Igreja. Quer adquirir esse kit? Eu mando por Sedex. Manda uma mensagem, 11 967 66 5787. 11 967 66 5787. Vou repetir, 11 967 66 5787. Gente, deixa eu pedir para vocês entrarem no meu canal do YouTube, se inscreverem e acionar o sininho, Pastor Roberto Cruvinel. Eu coloco esses vídeos todos lá, Pastor Roberto Cruvinel. Vou repetir, Pastor Roberto Cruvinel no YouTube. E me segue no Instagram, @Roberto Cruvinel. Repetido, @Roberto Cruvinel. A Faculdade Teológica Vida está no Instagram, Teológica Vida. Tem 4 diretores, segue os diretores. Tem o Vida FM no YouTube, tá bom? Então segue a gente lá. Simone, chegamos ao final. Chegamos ao final, mas antes, quero mandar um alô para Ana Paula e também para Josiane de Jacareí. Ela diz assim, estamos ligadas no programa. E também falar para os nossos irmãos que mandaram as perguntas hoje, né? Que nem sempre dá tempo de responder todas, né, pastor? Exatamente. E muitas perguntas. E amanhã, fiquem ligados, que amanhã o pastor Roberto Cruvinel vai responder as suas perguntas. Amém. Eu vou mandar um abraço ao mestre Sirieme Jacareí, um crente, Deus abençoe. Mas chegou ao final, um beijo, pessoal. Tchau, Simone. Até amanhã.